Meu nome é Lorraine e novamente estou tentando fazer vídeo pro YouTube. E vou iniciar esse canal falando sobre o que eu mais gosto, tinta a óleo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre tinta a óleo. Eu vou fazer uma pintura dentro de uma caixinha, aqueles de balinha, que eu acabei comprando no bazar. Eu sempre vi as fotos no Pinterest do pessoal pintando e usando isso aqui para pintar as paisagens. E aí, como que vai ser um teste, a gente vai fazer de um elemento móvel, que seria uma banana, tá? Uma natureza morta. E aí eu vou colocar as tintas aqui dentro e eu vou colocar o nosso quadrinho aqui. O meu estilo é um pouquinho mais voltado para o realista, então eu vou tentar pintar de uma maneira um pouco mais despretensiosa. Vamos ver como que vai ficar. Meu depósito de tinta fica dentro desse pote, e aí eu uso sempre a tampa como uma palheta. E aí eu só coloco um plástico em cima, porque aí ele fica mais fácil de limpar. E aí aqui eu vou colocar, só pegar as cores principais e colocar lá naquele potinho. Então, gente, o que acontece? Eu sempre tenho o costume de deixar eles sujos. Esse que é o grande mal. E eu falo pra ninguém fazer isso, mas é o que eu mais faço. Então, no fim, eu não tenho nenhum reto, nem língua de gato. O que eu tinha, ele meio que se despedaçou todo, sabe? Agora eu tô em busca de um e se não der certo, eu vou ter que usar um outro pincel que não é apropriado. Que não seria apropriado pra situação, mas tem, sabe? Pelo menos tem. Eu acho muito interessante quando tem alguns vídeos assim com locução para poder explicar ou falar alguns detalhes. Então eu vou começar a fazer isso também com esse vídeo acelerado. Aí eu fiz a marcação com um marrom escuro, depois comecei a pintar com um amarelo. Eu não falo o nome exatamente da tinta, mas vou deixar aí na descrição todas as cores que eu usei. E aí encerramos ela dessa forma. Pronto, a banana ficou assim e já me deu vontade de fazer mais um outro elemento. Ó. Gente, é uma representação, tá bom? Não vamos nos exigir. Eu acho que eu vou criar uma paisagem noturna. Eu vou pegar um outro tipo de azul. Esse aqui é o azul cerúleo. Nossa, eu acho lindo, gente. Vou colocar aqui. Vai ficar top, hein? Aí, esse aqui vai ser uma criação. Eu não sou muito de criar, mas vai ser como um desafio. Aí, o que acontece quando a gente pinta a óleo? Então, essa parte fica molhada e aí a gente não pode ter muito contato com ela. Por ter feito em um papel também, um pouco com uma gramatura menor e não ter tratado ela, então esse papel ele vai acabar manchando e também interfere na cor depois que seca. Então não é um material apropriado para isso. Precisa de tratamento antes, passar uma acrílica e tal. Mas aqui, como é um negócio muito de boas, gente, muito despretensiosa, então nem vou ligar muito para isso. Eu vou enfiar um negocinho aqui para tentar fazer com que ele fique um pouco inclinado. Aí agora eu vou inventar uma paisagem e tentar não tocar aqui nessa parte. Olha, gente, se liga nesse processo criativo. Eu fiz primeiro a montanha e depois aí eu fiz essa lua, totalmente aleatória, porque na minha cabeça ia ficar muito bom. E aí depois eu peguei, né, o azul com o amarelo, aí fiz toda a iluminação, aí pensei, nossa, vamos fazer uma puta de uma iluminação aí da lua. E aí as montanhas, quando elas vão se afastando da lua, elas têm que ficar um pouquinho mais escuras. Então, é mais ou menos esse tipo de pensamento que eu tava tendo. Fiz toda a base, eu pintei e ainda tava usando o pincel inapropriado para isso. Peguei um maior, que é o que eu uso para aquarela, na verdade, porque eu não achei ainda meu pincel. Mas enfim, não vamos nos preocupar com isso. E aí fui pegando o maior espaço. Se é maior espaço, então o pincel tem que ser um pouco maior também, senão você vai ficar capengando ali o tempo todo e não vai dar resultado. A não ser que você faça alguma pintura com detalhe e tal. Aí eu comecei a fazer o contorno da lua, eu percebi que eu não deveria ter feito
aquela parte de marrom, porque ela ficou marcada. Tentei fazer algumas estrelas embaixo. Aí depois deu um bug, porque na verdade não era muito aquilo que eu estava imaginando. E aí eu fiz o espaço, coloquei o azul ficou esverdeado, porque lógico, tava manchado de azul, o amarelo e tal. Enfim, aí eu fui fazendo, tampei essa lua, falei, não quero essa lua. Olha o processo criativo, gente, assim que funciona mesmo, a partir de surtos mentais. A gente tá em silêncio ali, mas na cabeça tá um monte de pensamentos. Aí fiz esse degradê. Quando vai afastando também o céu, fica um pouquinho mais escuro, então eu fiz essa parte escura. Aí fiz um protótipo de nuvem aí. Tinta óleo, ela é ótima porque a gente consegue fazer um degradê bem legal, bem sombreadinho, que não precisa marcar tanto. E depois aí fui pegando outro pincel, aí eu inventei do quê? Colocar um sol, porque aí já virou um pôr do sol, né? Não virou a lua ainda não tinha chego. Mas pelo menos as estrelas estavam ali, entendeu? É mais ou menos esse processo, assim, de pensamento. Aí fiz algumas marcações, comecei a ficar um pouco irritada, porque eu sou uma pessoa muito estressada, ainda mais com a pintura, e aí eu fui fazendo alguns efeitos, gostei bastante. Algumas linhas jogadas para cima. E aí, pá, falei, nossa, que legal, que interessante esse efeito deu. E aí, gente, coloquei mais alguns elementos na montanha, alguns detalhezinhos, mas depois parei a gravação. O resultado, ele ficou assim, eu coloquei mais elementos, mexi em mais coisas depois que eu parei. E aí, depois eu falei, não, eu vou me contentar dessa forma, porque isso aqui vai durar uma eternidade. Mas ficou legal, gostei das cores e ficou topzera. E assim que a gente encerra esse vídeo, com uma bananinha e uma paisagem totalmente aleatória nesse contexto todo. E é isso, se vocês gostaram do vídeo e quer ter mais material sobre pintura, desenho, ilustração, o que for, comenta embaixo, curte e segue a gente.